Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é Simone Felic que está falando. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu quero começar o vídeo agradecendo a todos vocês que me deram dicas de como acabar com os nematóides sem jogar o substrato fora. Então, usando vários tipos de vermífugos que vocês me deram dicas, né? E eu liguei para várias agropecuárias e tem uma que hoje eu vou comprar, porque eu fiquei ligando para várias e nenhuma tinha, né? Para evitar de sair também, né? Aí eu liguei para várias e uma tem, aí eu vou comprar hoje para aplicar nas minhas fantomes. E gente, aqui tem 5 agropecuárias perto e nenhuma tinha. Cara, o vermífugo mais difícil de achar. E assim, pessoal, eu acho mais barato do que o vermífugo humano, porque o Proverme que várias pessoas me indicaram aqui é R$7. Vocês falaram aí, muitos falaram que é R$4, R$5, né? Aqui eu achei por 7. E o humano, gente, 25. Aí daí é muito caro, né? Ai, uma coisinha ali que tu vai misturar, sei lá, talvez em 1 litro d'água, porque eu também não sei a medida, mas eu vou fazer no olho mesmo, da mesma forma que eu faço a aplicação do meu defensivo, eu faço no olho, assim, tipo uma colher de café para 400 ml de água. Então vou fazer assim, vou fazer a rega e deixa aí nos comentários como que você rega com o Proverme, tá bom? E muito obrigado. Eu só tenho a agradecer a vocês pelo carinho, pela companhia de vocês. Muito obrigada. Olha, sem palavras, pessoal. E também muito obrigada pela dica de comprar vermiculita. Ô, palavrinha difícil de comprar vermiculita. No material de construção, não sabia que vendia no material de construção, pensei que era só em loja de jardinagem. Então, muito obrigada também, tá? Aí eu achei num bairro vizinho uma empresa que vende pacote de 12 kg por R$76 e sinceramente, gente, achei muito caro, não vou comprar, meu Deus do céu. E tá louco, né? Uma coisa puxa a outra, né? Então, achei muito caro. Aí eu vi uma floricultura, bem longe daqui, tem que ir de carro, que eu vi que vende o Carolina Soio. Fiquei feliz pra caramba que vende o Carolina Soio, pessoal. E aí ele custa R$58. Aí eu comprei o Carolina, mas eu só vou usar mesmo para substituir a areia, porque eu acho muito caro, pessoal. Uma coisa puxa a outra, né? A gente compra uma suculenta comum do mercado. Gente, não liguem se eu tô, tremendo, porque tá frio. Tá muito frio, gente. Meus dedinhos estão congelando aqui. Então eu acho muito caro, né? Tu compra uma suculenta simples do mercado, começa a coleção, aí quando tu vê, tu começa a olhar e namorar outras suculentas que tem em sites, em vendedores assim, que vendem suculentas diferentonas, bonitonas, então você quer aumentar a sua coleção, aí já começa a vir aquelas suculentas mais caras, aí você já vai investindo um pouquinho mais de dinheiro em mudas mais elaboradas que não se encontra assim tão fácil em mercado, aí você já quer comprar um vaso melhor também, aí depois um substrato melhor, gente, não tem como, então tem que economizar, então tem que maneirar no negócio aí. Então eu não vou usar o Carolina Soio sozinho, eu vou misturar no meu antigo substrato, só substituindo a areia mesmo. Vou falar mais pra frente sobre isso, até porque o vídeo é só para agradecer vocês. Então vamos parar de delongas e vamos falar sobre o isopor, tá bom? Muito obrigada, tá bom? Gratidão. E agora vamos falar do isopor, né?
Tem quem queira assim o substrato o mais natural possível. Eu já testei usando há um tempão o isopor. Desde o ano passado eu estou usando ele. Já está fazendo mais ou menos um ano e eu só tenho, pessoal, maravilhas a falar do isopor misturado ao substrato. É um ótimo aerador, deixa a terra soltinha e assim, se solta alguma substância nociva à planta, eu não tenho como responder, tá? Eu teria que analisar o solo que está sendo colocado o isopor, mas assim, eu não tenho visto problema nenhum nas plantinhas que eu tenho plantado em substrato com o isopor junto. Todas elas estão muito bem. E se eu for, bem sincera para vocês, elas crescem até melhor, porque ele ajuda muito na aeração do solo. A água passa muito rápido, não fica acumulada. Então, para cacto e suculenta e até para bromélia, tem sido ótimo, gente. O isopor é um plástico, né? Como todos sabem, e na verdade é só 2% de plástico, pessoal, e 98% de ar. Então é pouquíssimo plástico porque ele está expandido. O que eu achei problema nele é que se coloca demais. Eu até tenho um vaso de perle que não tá aqui, eu acabei esquecendo de trazer. É que ele sobe, se tu coloca demais, tem que regular, ele sobe. Mas assim, não é um problema, né? Mas nada que uma batida a mais no liquidificador para deixar ele menor não resolva. Eu acho que não faz mal à planta e trouxe até algumas plantinhas aqui, ó, várias plantinhas para vocês. Para mostrar para vocês como elas estão bem e com o isopor no substrato, para vocês verem como elas estão super bem. E até trouxe uma também, que é essa Avorte, que eu molhei agorinha, porque eu tinha esquecido de molhar, porque é esse vaso aqui que eu fiz o teste. E gente, deixa eu mostrar o tipo do isopor que eu uso. Esse tipo de isopor aqui, ó, quando bate no liquidificador, ele fica bolinha. E esse daqui, que é os de bandejinha, que vem frango, vem carne, ó. É esses aqui que eu uso, tudo reaproveitado. Aí eu bato no liquidificador e ele fica dessa forma aqui, ó. Mas tem que tomar cuidado porque para não botar demais, né? Aí eu queria fazer o teste, eu fiz o teste replantando essa Avorte aqui. Eu devia ter plantado mais, só que daí eu não pensei, né? Mas eu replantei essas Avortes aqui, ó. Como vocês podem ver, elas estão saudáveis, olha aqui, ó, como que estão. E elas estão, gente, plantadas somente no isopor. Isso mesmo, gente. Ela já tá até, uma das mudinhas tá já dando flor, ó, tá com uma haste floral. Então, eu quero desplantar. Tá saindo água porque eu molhei agorinha de manhã, porque plantada assim só no isopor precisa regar mais vezes, até 2, 3 vezes na semana, porque seca muito rápido. Só que o teste não era ver se tu pode plantar no isopor, o teste era ver se a planta ia suportar, se não soltava alguma substância na planta, que ela ia resistir. Foi essa a minha intenção, tá? Eu não vou plantar só no isopor e também não indico isso, tá bom? O teste mesmo era só ver se a plantinha ia vingar. Vamos ver. Eu não quero machucar. Eu ainda não mexi nelas para ver. Até que tá saindo fácil. Eu quero mostrar para vocês se ela enraizou, como que ela tá. E olha aqui, gente. Olha só. A raiz passando o TNT. Gente, o TNT eu sempre faço esses furinhos, ó. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu trazer mais pra cá a bandejinha, que a bandejinha veio a calhar aqui para não dar sujeira na minha bancada. Vamos desmanchar aqui com todo cuidado.
Deixa eu arrumar a câmera bem certinho para vocês verem aqui, para mim não fazer cortes no vídeo e vocês verem se o isopor realmente é bom ou não. Assim vocês julgam se é bom ou não, né? Olha aqui como que tá, toda enraizada, gente. Até parece perlita. Eu já usei a perlita, então eu já tive a experiência com perlita, é muito, muito, muito bom. E olha só o isopor, ó, gente. Se não fizesse bem, ó, não ia estar enraizado e não ia estar saudável, ó. Mas claro, eu não aconselho você a plantar só no isopor. Isso daqui foi só um teste, tá bom? Eu queria mostrar para você. Olha o tanto de raiz, gente. Olha aqui. Ai, eu adoro. Tô até feliz, gente, de mostrar que o teste realmente deu certo. Olha só. Que legal, gente, porque senão ia ser um vídeo igual o da Fantôme lá. Eu fiquei tão triste. Ai, ai, olha só, cheia de raízes. Deixa eu desmanchar aqui. Depois eu vou replantar de novo. Essa daqui tá até grudada aqui, ó. Olha aqui, gente. Olha aqui. Grudadinho, gente, no TNT. Passou o TNT. Então tá aqui a prova de que o isopor não faz mal para tua planta. Se você tem dúvida, pega uma planta assim que você tem bastante repetida e faz o teste aí na tua casa para você ver. Olha aqui, que beleza. Olha só, gente. Que maravilha. Olha. Olha as raízes. Begezinha, super saudável, gente. Então tá aí a prova, né? Não precisa falar muito. Acho que não preciso mostrar mais. Todas elas estão completamente enraizadas, com o isopor grudadinho, parece perlita, gente. Que legal! Muito show, né? Olha aqui, aqui tá tudo grudado, eu tenho que puxar, mas eu não vou ficar puxando, porque eu quero replantar as minhas avortes depois de novo, tá bom? Então já vai deixando seu like, tá? Deixa o seu like aí. Então, deixa eu limpar a minha mão e deixa eu arrumar. Opa, deixa eu arrumar a câmera aqui. Opa, muito show, né, gente? Olha, amei, adorei. É muito bom quando a gente testa as coisas e a nossa intuição realmente diz que dá certo, diz que, vai lá, faz, eu acho que dá certo, e não é que deu certo? Legal, né? Só agora eu tenho que limpar essa bagunça aqui. Então, agora para finalizar, eu quero mostrar essas plantinhas aqui que tem o isopor misturado no substrato. Essa daqui é uma bromélia. Aqui tá com um pouquinho de água parada porque eu reguei ontem à noite. Ó, aqui tem isopor, tá vendo? Isso aqui não é perlita, isso aqui é isopor. As bromélias podem ser sim plantadas em substrato de suculenta, ela gosta, até porque é um substrato bem airado. Aqui eu tenho mudinhas da plantinha mãe, da Chaviana mãe, que eu tirei e estavam com cochonilha, e aí eu plantei com substrato com isopor, ó. Tá vendo aqui, ó, isopor? Elas estão até fechando o vaso, olha aqui, ó. Eu até coloquei um defensivo para elas ficarem saudáveis, porque tava com medo de cochonilha. Se você não viu o vídeo, dá uma olhadinha aí nas playlists. Esse vasinho aqui, ó, essa plantinha ainda não tem uma identificação correta, tá? Talvez seja um Tassicedum, tá bom, pessoal? Aí aqui já não é o mesmo isopor, não é esse isopor aqui, ó. O isopor que foi plantado aqui, ai, eu tô tremendo, gente, de frio. É o de bandejinha, tá vendo como é diferente, ó? Então, você pode usar os dois, todos os dois ajudam a dar drenagem. Olha aqui, ó, tá vendo essas coisinhas brancas aqui, ó? Só que ele fica mais moidinho, o de bandejinha. Ele não fica com esse efeito de bolinha daí. Então, voltando a perle aqui, que o meu celular parou de gravar,
Gente, 2 anos para essa menininha aqui, ó, 2 anos e meio mais ou menos para elas estarem desse tamanho. Tem uma outra menor, maior, que tá num vaso ali fora, que tá apanhando um pouco mais de sol porque tava estiolada. Essas aqui também estão começando a ficar estiolada por causa da falta de sol agora no inverno. Então, vamos nos ater ao isopor, né? Porque a dona Simone aqui não consegue manter o foco. Aí, deixa eu arrumar meu passarinho aqui, ó. Deixa eu tirar o passarinho para vocês verem o isopor. Esse isopor aqui também é o de bandeja, ó. Como que ele fica aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, ele fica dessa maneira aqui, ó. Ele não fica em bolinha, ele fica mais... Fica mais esmagadinho assim, ó, mas ele fica bom também, serve também. Vamos ajudar o planeta e vamos misturar um pouquinho de isopor ao nosso substrato. E o próximo vídeo que eu vou gravar é como eu estou fazendo meu substrato agora, que eu comprei o Carolina Soil. E aí eu vou mostrar a mistura, a quantidade certinha em de cada item que eu coloco no meu substrato, tá bom? E para substituir a areia, mas eu não garanto que eu vá parar de usar areia. Eu vou inventar alguma coisa aqui para deixar a minha areia tinindo, bem limpinha, para poder plantar as minhas suculentas. Ok, pessoal, então muito obrigada pela companhia de vocês em mais um vídeo. Deixa a tua opinião aqui embaixo. Aqui eu trouxe as plantinhas para mostrar para vocês como o isopor não faz mal. Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Opa, deixa eu arrumar aqui. Deixa eu arrumar aqui, mostrar para vocês certinho como que tá as raízes dessas meninas. Olha aqui, ó. Estão super saudáveis, gente, ó. Tá vendo? Então, eu vou ficando por aqui. Deixa a sua opinião aí no comentário que eu quero saber, tá bom? E se você já testou, deixa aí também no comentário que eu quero saber. Eu testei, eu aprovo e aconselho a vocês a testarem e terem a experiência de vocês, tá bom? Um abração muito especial para vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, tá bom? Beijão e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!